Boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 36ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 15 de outubro. Boa tarde a todos. Havendo o quórum presente, o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e submeta a esta Câmara para aprovação a ata da 35ª sessão ordinária de 2014. Discussão aprovada. Leitura de expediente. Não há expediente para leitura, Excelência. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, conselheiro substituto, para comunicações e registros. Devolução de processos. Processo 33-2013, relator conselheiro Sérgio Borges, vista Ministério Público Especial de Contas. Solicito prorrogação, Excelência. Prorrogado. Doutor Luciano, está na segunda. Estava meio distraído. É o 6281? Não, 33-33. Não, devolvido. Ok, isso. Processo 6281, este sim, conselheiro relator Zé Antônio Pimentel, Ministério Público Especial de Contas, primeira sessão. Prorrogação. Prorrogação. Prorrogado. Leitura de acórdons e pareceres, palavra com o conselheiro Abudib. Obrigado, presidente. Acórdão TC 670-2014, processo TC 3071-2013, prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de João Neiva. Regular com ressalva, quitação, determinações, monitoramento e arquivamento. É só, presidente. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Acordo TC 1574-2014, Câmara Municipal de Irupi. Relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 672-2014, Prefeitura Municipal de Montanha, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 673-2014, processo TC 2626-2014, Fundágua, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, prestação de contas anual, exercício 2013, contas regulares, quitação, arquivar. É só, presidente. Acordo TC 556-2014, processo TC 2821-2014, prestação de conta bimestral, período primeiro bimestre de 2014, responsável Luiz Mar Milk, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 557-2014, processo TC 3239-2013, Câmara Municipal de Tiro e Viváqua, prestação de exercício 2012, prestação de contas anual de exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 558-2014, processo TC 3329, Câmara Municipal de Soretã, prestação de contas anual, exercício 2012, Robson Sandro Lorenzini, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 559-2014, processo TC 6596-2013, Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, relator de gestão fiscal, responsável Miguel Lourenço, primeiro semestre de 2013, terceiro bimestre de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 637-2014, processo TC 246.995, prestação de contas de convênio, Domingos Pagani,
É o número do convênio 105/93, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Acordo TC 638/2014, processo TC 4452, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, prestação de contas de convênio, número 0994, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Processo 4474, 1995, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, prestação de contas de convênio, número 103/94, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Processo TC 640/2014, processo Acórdão TC 640/2014, processo TC 6291/1995, São Domingos do Norte, convênio 062/95, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Processo TC 6783/95, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Processo 642/2014, processo Acórdão 642/2014, processo 7675/95, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Acordo TC 643/2014, processo TC 1955/96, prescrição, remeter os autos à Corregedoria Geral, arquivar. Julgamento dos processos em pauta. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudibe. Senhor presidente, eu estou relatando o processo 6116/2012. É uma comunicação de instalação de tomada de contas referente ao exercício 2011-2012 da Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da lavra do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, em face da manifestação conclusiva do NEC, votando pelo arquivamento, visto que foi atingido o objetivo da mesma. O processo a seguir, 3587, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. Havia solicitação de sustentação oral, estou retirando de pauta em face da substituição de patrono. Retornará oportunamente. Por último, processo 5874/2013, auditoria solicitada Câmara Municipal de João Neiva. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial, palavra do eminente procurador-geral, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pelo não conhecimento. E é só. Conselheiro Sérgio Abudi relatou os seguintes processos: 6116/2012, arquivar. 3587/2012, retirar de pauta. 5874/2013, não conhecer, sugere encaminhamento de cópias. Palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Isso 4418/2014, trata os autos de omissão, encaminhamento de prestação de contas, referente a primeiro e segundo bimestre de 2014, pela Prefeitura
Municipal de Mantenópolis. Acolho o posicionamento da área técnica e do Parqueio Especial de Contas. Parecer doutor Heron. Esse aqui, por algum motivo, ficou na pasta só errada. É essa a sessão. Presidente, houve uma falha técnica nossa. A pauta que foi me entregue era outra. Peço desculpa a vocês. Processo 2605/2014. Prestação de contas anual da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Estado do Espírito Santo, ARCE, do exercício financeiro 2013. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, parecer da lavra do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, voto pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Luiz Paulo de Figueiredo, diretor-geral, frente à Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Estado do Espírito Santo, ACE, exercício 2013, na forma do inciso 1 do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável. Processo 3486/2013, prestação de conta anual, Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, exercício 2012. Acompanha o entendimento da área técnica do MP de Contas, parecer da lavra do Dr. Luciano Vieira, voto no sentido de que esse egrégio Tribunal de Contas julgue pela regularidade das contas, na forma do inciso 1, artigo 84, Lei Complementar 621, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85, do mesmo diploma legal. O processo seguinte, 3333, o MP pediu vista e devolveu. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, que é a divergência. Palavra com o doutor Luciano. Excelência, o Ministério Público reitera o parecer já constante dos autos. Devolvo a palavra ao conselheiro Sérgio Bosch. Presidente, eu vou manter o voto, uma vez que em 3 processos desse tribunal, o PC 1424/2007, 1906/2011, 1389/2011, o tribunal usou o mesmo posicionamento que nós estamos usando. O processo trata-se de prestação de contas anual do prefeito de 2012, do prefeito de Santa Leopoldina, e a área técnica encontrou indícios de não devolução, de não repasse do INSS, tendo o dinheiro ficado na prefeitura e usado na prefeitura. Só que não foi no período do prefeito que está sendo analisado. No período dele, ele recolheu. Todos os descontos foram recolhidos. Então, nós votamos dentro do princípio que já foi externado aqui nesses processos, e também de acordo com o posicionamento do TRF, primeira região, para que seja recomendada ao Legislativo Municipal aprovação com ressalva das contas do Executivo Municipal frente a 2012, de acordo com a Lei Complementar 621/2012, concomitante artigo 71, inciso 2 da Constituição do Estado, e na forma do artigo 80. A Lei Complementar, artigo 80, inciso 2. Que seja encaminhada ao gestor a seguinte determinação: proceda no corrente exercício conciliação das contas INSS servidores e INSS serviços de terceiros,
para a verificação dos valores a serem repassados à Previdência e se proceda o pagamento. Oficie-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público Estadual e Federal, quanto à ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores, com cópia da decisão a esse tribunal, observando os procedimentos de estilo dessa Corte. É o voto, presidente. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Como voto o conselheiro Sérgio Abudib? Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, até porque os índices existentes no balanço orçamentário são extremamente positivos. Um superávit orçamentário da ordem de R$1.791.000, um saldo financeiro disponível para o exercício seguinte da ordem de mais de R$7 milhões, despesa consolidada do Executivo com o Legislativo da ordem de 50,50%, lembrando que o limite máximo é 60%, aplicação de manutenção de ensino de 27,60%, ou seja, acima da exigência constitucional de 25%, remuneração do magistério no Fundeb de 62,28%, ou seja, acima de 60%, despesa com saúde de 24,90%, ou seja, muito acima do exigido de 15%, ou seja, é extremamente salutar os números apresentados e, conforme bem relatado pelo eminente relator, a irregularidade apresentada, essa Corte já teve oportunidade de julgar com ressalvas em outras oportunidades. Então, mantendo a coerência e o entendimento em face dos números apresentados e o brilhante voto esposado por Sua Excelência o relator, eu vou acompanhá-lo integralmente. Também acompanha o relator. Prossiga, senhor. Não, terminou, né? Terminou, presidente. Conselheiro Sérgio Borges, relator os seguintes processos. Processo 2605-2014, regular quitação. Processo 3486-2013, regular quitação. Processo 33-2013, a aprovação com ressalva, determinação, ofício da Receita Federal, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal. Esse processo de minha relatoria. Processo 2598-2014 é o Fundo de Memorização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e Restauração Administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, FUNCAD, prestação de contas anual, exercício 2013, Dr. Rodrigo Max, júdice. Ante a ausência de constatação de irregularidades, em campos, fundamento e conclusões explicitadas pelo setor técnico pelo corpo ministerial desta Corte de Contas, e voto pela regularidade das contas do Fundo de Memorização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e Reestruturação Administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, FUNCAD, relativos ao exercício 2013, dando-se a devida quitação ao responsável do senhor Rodrigo Marques de Abreu Júdice, nos termos do artigo 84, inciso 1, combinado com o artigo 85 da Lei Complementar 621/2012. Acatando a proposição da área técnica, determina ao atual gestor que, junto às futuras prestações de contas anuais do FUNCAD, em arquivo assinado com certificação digital, conforme artigo 12, capítulo e parágrafo único da Instrução Normativa 28/2013, seja enviado o termo de verificação da conta única, ainda que o saldo de encerramento do exercício financeiro seja igual a 0. Após ter julgado, arquive-se. Fundo Processo 3386-2013,
Fundo Municipal de Saúde de Vila Valéria, prestação de contas anual 2012, a responsável Aurinete Smith. Ante a ausência de constatação de irregularidades em campos, fundamento e conclusões explicitadas pelo setor técnico, pelo corpo ministerial desta Corte de Contas, e voto pela regularidade da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valéria, relativo ao exercício 2012, dando-se a devida quitação responsável ao senhor Aurinete Smith, nos termos do artigo 84, inciso 1, combinado com o artigo 85 da Lei 621/2012. Após o julgado, arquive-se. Processo 2022-2011, Fundo Municipal de Saúde de Iconha, prestação de contas anual exercício 2010. Responsável João Silvino e Marcelo Lovati. Trata os presentes autos de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Iconha, sob a responsabilidade do senhor João Silvino Mendes, secretário municipal de saúde, exercício 2010. A quinta Controladoria Técnica, através da ITI 250/2012, acompanhando o entendimento do relatório técnico contábil RTC 81/2012, observando algumas inconsistências, sugeriu a notificação do senhor Marcelo Lovati, secretário municipal de saúde, exercício 2012. E citação do senhor João Silvino Mendes, que devidamente notificado e certificado, apresentaram os documentos justificativos. A quinta CT, em manifestação através da decisão contábil conclusiva 221/2012, concluiu pela irregularidade das contas do senhor João Silvino Mendes, com recomendação. Instado a se manifestar o NEC através da ITC 4180/2012, acompanhando a instituição técnica contábil, assim concluiu. Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através do parecer 804/2012, da lavra do Dr. Heron Carlos, encampou na íntegra a manifestação técnica. É o relatório. Quanto às irregularidades que permaneceram pela equipe técnica ministerial, passo a mim manifestar nos seguintes termos. 1. Divergência entre os extratos bancários e as conciliações bancárias nos saldos bancários e contábil. A unidade técnica, ao analisar os documentos que acompanharam a presente prestação de contas, verificou que houve divergência no valor de R$ 4.320 entre o fluxo de caixa contábil e a conciliação bancária. Informa o responsável que o valor encontrado na divergência se refere ao pagamento realizado em 2008 ao credor Oficina Mecânica Sérgio Adame, sustentado pela administração em 2009, por motivo de não comprovação de despesas. Informa que o processo encontra-se em juízo e os anexos e comprovantes foram relatados e anexados das PCAs 2009, 2010, 2012, 2011 do município de Iconha. Concluiu que, por se tratar de despesa de 2008 e cobertura da unidade gestora do Fundo Municipal de Saúde em 2009, não consta no balanço patrimonial o registro dessa despesa. Analisando os argumentos trazidos em sede de justificativa, ressalta a equipe técnica que, embora o responsável não tenha constado documentos comprobatórios do alegado, informa que no processo de prestação de contas de 2009, os mesmos argumentos foram trazidos naquela oportunidade onde este tribunal se manifestou recomendando à administração do Fundo Municipal de Saúde de Iconha que promovesse a adequação entre a conciliação e o extrato bancário na conta 58040-6 do Banco do Brasil. Ressaltou a equipe técnica que na prestação de contas do exercício 2010, a citada conta não apresentou valores a serem regularizados, ficando demonstrado que o saldo do banco era igual ao da contabilidade do valor de R$ 166,88, consoante se vê as folhas 371 e 372. A área técnica, analisando os extratos bancários, verificou que o saldo bancário é de R$ 4.436,88, perfazendo a divergência de R$ 4.320, significando dizer que a contabilidade não está tratando da realidade dessa conta. A análise dos extratos bancários visa o exercício do controle externo a cargo desta Corte de Contas, observando que em caso de divergências com saldos bancários fragilizam a confiabilidade dos registros demonstrativos contábeis. No caso concreto, esta mesma divergência já foi objeto de recomendação no exercício de 2009 por meio do Acórdão TC 104/2012, de 12 de abril de 2012, nos autos TC 2488/2010 de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon. Feitas essas considerações, verifique que a recomendação foi feita no exercício 2012.
momento que foi dada ciência ao responsável, e a análise neste processo se refere ao exercício 2010, o que por si só não poderia exigir que fosse adotada a recomendação neste exercício. Nesse contexto, aplicando o princípio da razoabilidade, entendo por recomendar ao autogestor a cabal observância do artigo 85 da Lei 4.32064, pois a divergência apontada não possui nesta oportunidade condão de contaminar a presente prestação de contas. 2. Acúmulo de saldo nas contas de dívida flutuante. A unidade técnica analisada o demonstrativo da dívida flutuante constatou que diversos valores gerou o acúmulo de saldo sem recolhimento a quem de direito. Em justificativo, o responsável informa que foi verificado no balancete analítico completo do mês de junho de 2012 que as contas da dívida flutuante apresentam movimentação constando saldo atual. Alega que essa movimentação de inscrição em baixa contínua vem ocorrendo mês a mês, sendo que o saldo atual em julho de 2012 será regularizado no exercício 2012. Analisando a documentação apresentada, constatou a unidade técnica que houve aumento de saldo das contas, Previdência e PASIC efetivos e IRRF dos servidores, e ainda que os valores descontados dos servidores evidenciados na conta INSS servidores não foram repassados à Previdência Social. Compulsão dos autos. Observe na tabela constante, a folha 493, que a unidade técnica apresentou o quadro demonstrativo da dívida flutuante, onde evidencia baixa em algumas contas apresentando saldo no exercício 2010. Após as justificativas, a tabela constante aponta acréscimo no saldo nas contas Previdência e PASIC e IRF dos servidores, e outras contas apresentaram baixa. Pesquisando no sistema de consulta os autos do TC 3241-2013, que tratam da PCA relativa ao exercício 2012, verifique que as contas da Previdência e o Imposto de Renda tiveram baixa, conforme tabela confeccionada pela unidade técnica. Ressalto que, por constar saldo das referidas contas, a unidade técnica sugeriu a citação do responsável pelo não recolhimento das contribuições do INSS e do Instituto de Previdência retida dos servidores. Verifiquei ainda em pesquisa nos autos TC 3241-2013 que a equipe técnica, analisando o anexo 17, constatou tão somente a conta empréstimo consignação Banesp, acumulando saldo, sugerindo a citação do responsável pelo acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante, irregularidade essa que ora analiso. Nesse sentido, ante a ausência de indicativo na irregularidade nominada como acúmulo de saldo de conta da dívida flutuante nos autos TC 3241-2013, PCA 2012, das contas hora apontada, Previdência e Imposto de Renda, e diante do comprometimento do responsável em regularizar os respectivos valores do balancete analítico completo, entendo que, nesta oportunidade, se reveste a inconsistência passiva de recomendação, nem ensejando ao meu sentir a rejeição das contas à hora analisada. Conclusão: divergindo do corpo técnico ministerial, voto pela regularidade, com ressalva, das contas do Fundo Municipal de Saúde e CONES de 2010, sob a responsabilidade do senhor João Silvino Mendes, dando-lhe quitação na forma do artigo 84, combinado artigo 86 da Lei 621/2012. Por fim, impede recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde que providencie a adequação entre a conciliação dos estados bancários, atendo às normas legais pertinentes à dívida flutuante. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Como voto, conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, eu vou acompanhar a primeira divergência, a primeira irregularidade, conforme o voto de Vossa Excelência já foi objeto de apreciação e não teria sentido de votá-lo de forma diferente. E a segunda está muito bem explicada, eu também acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio Borges. Da mesma forma. O processo 6281, o Ministério de Contas solicitou vista, vamos para foi a primeira prorrogação.
conselheiro José Antônio Pimentel, relator. Processo 2598-2014, regular quitação de determinação. Processo 3336-2013, regular quitação. Processo 2022-2011 e recomendação. Aprovação com ressalva e recomendação. E o processo 6281, vista ao Ministério Público de Contas. Palavra com o conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar processos de pessoal, admissões na Prefeitura Municipal de Vila Velha, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Fabiana Farias Borges Acha, Claudionara Pompemaia, Lindamara Pires Batista Andrade e Marcele Majeski e Janaína Souza Roncetti. Admissões na Prefeitura Municipal de Vitória, também com proposta de voto pelo registro. Interessados: Fabiana Pereira Silva de Oliveira Garnier, Marisa Neves de Assis Santos, Maria da Penha Trindade Metzger, Maria das Graças do Nascimento, Vanderli Maria Schneider Nascimento, Valdete de Souza, Ivonete Cardoso Santos e Devani Dias Vieira de Andrade, Gina Cláudia Almeida Silva Gomes, Gilma Barbosa dos Santos, Vilma Maria da Silva Coutinho, Vianney Barbosa Costa, Sueli Medeia de Araújo Aguiar, Sandra Maria do Nascimento Nunes, Sandra Mara Pérez Pereira, Rosilene Almeida, Rosemary Barreira Pinto Pereira, Rosiane dos Santos Falco, Rutenara Pereira Evangelista Nascimento, Ruth Francisca Maciel, Rosângela Bissoli de Assis, Rosane Meireles Brandão Lorenzoni, Rosana Mara França Moté, Rosa Dalva Moreira Martins, Rita de Cássia Freitas de Miranda, Renata Alvarenga Berge, Raquel dos Santos Sena, Carla Cristina Vieira Gonçalves Raiz, Creuza Neitzel, Lanusa Ferreira Barbosa Pimentel, Letícia Almeida Marinho, Liviene Correia César, Patrícia de Souza Silva, Patrícia Conceição de Jesus Nicolau, Neuci Rangel dos Santos, Cristina Fernandes dos Santos Ferrarese, Xanásia Vitorino de Paixão Nascimento, Bernadette Leôncio Batista, Maria Virgínia Bermudes, Cíntia Simões Gomes, Cláudia Maria Esgrâncio França, Claudete de Jesus Loyola, Clara Lúcia Lima, Sinira Aulina Sattler da Fonseca, César Araújo, Dilmara Ramos Almeida Félix, Diana Cosmo da Silva Alves, Débora Regina Nascimento Almeida, Mônica Coutinho Batista, Marli Araújo de Oliveira, Marleide da Silva Luz, Maristela da Conceição Rosa Fagundes, Marinalva Rigo Thompson, Marina Félix Piança, Maria Marlene dos Santos Fraga, Maria Madalena da Silva Gonçalves Amorim, Maria José Ganho Franco, Maria José da Silva Boy, Maria Helena Riva, Maria da Penha Santana, Maria Claudete Freitas Rocha Fraga, Maria Celina Dias de Souza Silva, Márcia do Nascimento Santos, Miriam Cristina Rodrigues de Souza, Neide Santos de Almeida Guedes, Laura Verônica Esperandio, Sandra Caetano Rangel, Rita de Cássia da Conceição Sampaio, Fernanda Manente Gomes, Marcelo Teixeira Rosa, Cláudia Afonso Leitão, Vanderlei Santos de Almeida, Fábio Mancini Barcelos, Geraldo Márcio Jacomim Pereira, Cláudia Fernanda Carvalho dos Santos, Sheila Cristina de Souza Oliveira, Rosiane Carla Domingues de Amorim,
Rosemary Nascimento, Bruna Gomes de Souza, José Renato Weidenhoff Barros, Edi Pablo Gonçalves Boa Morte, Marialda Baioco Augustinho dos Santos, Luciene Lucas Carlini, Érica Ferro Firme Ribeiro, Olga Sueli Santos da Silva, Zenilda Persiliano de Amorim, Ednete Rosa Xavier, Fabrício Zorzal dos Santos, Adenilde de Oliveira Lima, Arlene Fátima Lopes, Camila Daiane Silva da Costa Brandão, Flaviana Barbosa Lopes, ou melhor, Flaviana Barbosa Gomes, Sandra Freitas Carvalho, Geisima Matias, Anaíses de Almeida Fassarella, Priscila Schneider, Rosinete Maurastone Pereira de Souza, Valesca Melo do Nascimento, Adriana Inácia de Jesus Oliveira, Maria Zita Félix de Miranda, Ivanilda Soares de Jesus, Jocelina François Alfai, Joacira Guaitolini Damiani, Ana Maria da Silva Correia, Jovelina Isabel do Nascimento, Silvânia de Oliveira Garcia, Ivanilda Grifo Rocha, Kátia Patrícia Almeida da Silva Queiroz, Heloísa Helena de Souza Pessoa, Mariluce Correia Moraes, Rita de Cássia Gomes, Janete Ferreira Sampaio Pires, Denise Sarmento de Oliveira, Eliana Gonçalves, Shirley Tambagnoni Loss Friseira, Lucinéia Gonçalves Neves, Wesley Deorce Pontes, Ilza Querubino da Silva Rosa, Adriana Nascimento Silva Paz de Oliveira, Jane Maria Coutinho Siqueira Menezes, Vilma Rocha Pereira, Renata Coelho Teísta Alves, Maria da Penha da Luz Pereira, Adriana Pitanga de Oliveira, Alzerina Vitorina Pereira Luiz e Renilce Dutra Bragança. Os processos seguintes, o processo seguinte é a admissão no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de Fábio Cassiano Nunes de Oliveira, registro. Os processos seguintes são processos de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Jorge Augusto Pires Encarnação, devolução à origem com recomendação. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Maria Pereira Marques, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência de Conceição da Barra, aposentadoria de Luzinéia Zanelato de Castro, registro, retornando ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, registro. Interessados: Neuci Eugênio da Silva, Regina Chagas Demarque, Margarida Maria Tavares Herzog, Maria Davina Pandolfi Marques, Maria Luísa Barbosa Amarins da Silva, Cláudio Mendes Ferreira dos Santos. Aposentadoria na Prefeitura Municipal de Aracruz de João Evangelista Lucas, registro. Aposentadoria na Prefeitura Municipal de Iguaçuí de Ilson Gomes de Almeida, registro. Pensões no Instituto, ou melhor, na Instituto de Previdência e Servidor do município de Aracruz, de Aide Hermano de Bonfim Coutinho, registro. Ainda em Aracruz, do Instituto de Previdência de Aracruz, a pensão de Helena Pereira Coutinho, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, pensões pelo registro. Interessados: Jacira Antônia Carvalho Alves e Ricardo Arrebla Ferreira. E do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, reserva remunerada de Neivaldo Magre, registro. É só, presidente.
Proclamo o resultado da forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada dia 22 de outubro, quarta-feira, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Boa tarde, muito obrigado.